pessoal, tudo bom? Boa tarde. Hoje estou me sentindo assim, JQuest em acústico, né? Sentadinha na cadeira. Bom, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Kátia, coordenadora dos cursos da saúde aqui da Grau Unidade de Porto Alegre. Para quem já me conhece, estamos aqui novamente então. Hoje eu vou falar um pouco sobre sinais vitais, né? Formação de uma bandeja, como é que a gente faz o procedimento, como é que a gente faz uma frequência cardíaca, uma respiratória, o que eu anoto, quais são os parâmetros, por que os sinais vitais, o que hoje a gente fala dos sinais vitais. E hoje, nossa aluna Daniela, né, que na real a aulinha é para ela, mas eu abri para vocês também, fica só entre nós, né? Então, para a gente ter um pouco assim do domínio, né, de conhecer o material, ver o que a gente precisa. Bom, primeiramente, o que são os sinais vitais, né? Ele é um funcionamento de alguma alteração, né, de função corporal nossa. Lembrando que tudo, tá? Todos eles, seja a PA, né, a pressão arterial, a gente tem parâmetros, como é que a gente faz as classificações dele, tá? A temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Eu vou falar um pouquinho de cada um. E lembrando que hoje os sinais vitais nós temos a outra, tá? Ela também é um parâmetro como sinal vital. Bom, os sinais vitais hoje é a existência da nossa vida. Tá? Hoje vocês forem me avaliar, eu avaliado a Daniela, hoje eu estou aqui com a Bianca também, com a Dona Nath, aqui no laboratório de enfermagem. Eu posso fazer uma avaliação, né, através do meu olhar, de alguns quesitos que elas estariam hoje com os sinais vitais dela. Estou vendo que elas estão ventilando em ar ambiente, tá? Que elas estão tranquilas, não estão com temperatura, porque elas não estão apresentando rubor, né? Então, isso faz parte do nosso cuidado, tá? Na enfermagem. Bom, vou me levantar agora. O negócio é agitar. Falar em agitar, gente, eu tirei uma foto hoje, que olha, depois eu lanço pra vocês nos grupos. Hoje vocês acabaram com meus chakras. Só aviso a vocês, hein? Vou anotar os nomes. Bom, gente, o que a gente faz hoje com sinais vitais? Tá? Seja na área hospitalar, seja na área residencial, ou até mesmo quando a gente trabalha em quer, a primeira coisa que a gente precisa ver, tá? A gente fazer a nossa higiene, né? Não esqueça de lavar as mãos, botar o nosso uniforme. Quando adentrar com um paciente, né? Sempre procurar ter aquela gentileza, né? Do bom dia, boa tarde, boa noite, chamar as pessoas pelo seu nome. É importante, porque todo mundo tem nome, a gente tem que chamar pelo nome, não é mãezinha, né? Vozinha, vozinha, porque isso aí chama o teu familiar, mas o familiar do outro, não, a gente tem que ter respeito e chamar pelo nome. Certo? Bom, eu entrei, cheguei no meu plantão lá, vou lá no residencial ou uma home care, estou trabalhando em casa. Automaticamente, ou o familiar ou o próprio colega do plantão anterior, ele vai lhe passar o plantão. Esse é o famoso passagem de plantão. O que ele vai te indicar? Olha, o seu Grauzito passou muito bem à noite, ele jantou, eu fiz a troca a tal horário, medicação, tá tudo estável com ele. Beleza, vai entrar, bom dia, seu Grauzito, tudo bom com o senhor? Vamos lá, hoje eu vim lhe acompanhar, passar o dia com o senhor. O que tu vai fazer? Tu vai preparar a tua bandeja, tá? O que é preparar a bandeja para os sinais vitais ou no carrinho? Porque quando você está no hospital, você tem um carrinho muito parecido com esse, se não idêntico, porque esse aqui ainda tem a lateral, ou alguns hospitais são uma caixa onde tem os gaveteiros, né? E abre essa lateral com todo o material que você precisa. Ou seja, você equipou o seu carrinho, tu vai no corredor, na unidade, porque ele tem todos os prontuários do teu paciente que tem que atender. Bom, mas eu tenho que fazer a minha bandeja de sinais vitais, porque eu não vou, em alguns lugares, tem alguns hospitais, principalmente hospitais públicos, onde não é uma pessoa só dentro do quarto, né? Tu não tem um leito só, tu tem 3, 4, tu não tem como entrar com um carro tão grande. Então tu acaba fazendo a tua bandejinha, aí eu venho com a minha bandejinha. O que eu vou colocar nela? Bom,
o meu esteto, meu esfigmomanômetro, é um nome comprido mesmo, parece um palavrão, mas é esse mesmo. Para quê? Porque esse aparelho eu verifico a pressão arterial, que é a PA. Eu preciso de um termômetro digital, gente, não se usa mais o de mercúrio, tá? Já faz muito tempo, por questão justamente de saúde. Eu preciso de um copinho com algodão, que tu pode colocar um clorexidina ou álcool, tá? E um copinho com algodão seco. Caneta e um papel, ou um bloquinho de anotação, ou teu próprio folha de sinais vitais, que vocês vão ver que dentro dos hospitais, cada técnico tem a sua forma de trabalho e vocês também vão adaptar de vocês. Aonde geralmente a gente faz uns riscos, coloca o nome do paciente ali, do cliente, o número do leito, que é importante, e ali todos os sinais que precisam ser vistos. Positivo? Bom, para que o algodão com álcool ou clorexidina? Por quê? Porque você tem que lembrar que vocês têm um aparelho, tá? E cada vez que vocês colocarem num cliente de vocês, para vocês fazerem os sinais vitais, vocês têm que asepsia ou antisepsia. Isso é uma dúvida muito grande. A asepsia, porque é objetos, é superfícies, tá? Então, eu usei meu grauzito, verifiquei todos os sinais dele, eu vou tirar o termômetro, vou fazer a minha asepsia nele, troco o algodãozinho, troco a minha luvinha, fora. Vou para o próximo paciente e assim nós vamos, tá? A mesma coisa com as olivas, tá, do esteto, que nós precisamos também higienizar, certo? Bom, como é que eu faço os parâmetros, né? Que sinais eu tenho que começar? Bom, Dani, fica muito a critério, fica melhor para ti. Mas geralmente a gente verifica a PA primeiro, tá? Que é a pressão arterial do paciente. E o que é importante? A primeira coisa é os sinais vitais. Por quê? Porque o colega, eu como tua colega, eu vou te passar. Mas eu posso te passar fidedigno dentro do meu plantão, tudo que ocorreu ali, certo? Mas infelizmente nem sempre é assim que ocorre. Então tu tem que ter os teus parâmetros. Então a primeira coisa que a gente faz com todos os pacientes, seja em casa, no residencial ou dentro do hospital, é os sinais vitais. Porque através dele tu sabe como tu vai fazer todo o teu plantão, de que forma tu vai poder proceder com aquele cliente, claro, que não interfere, pode ocorrer no meio do plantão, do certo horário, acontecer, né, alguma alteração, que é natural, e tu tenha que tratar de outra forma. Bom, entrei e vou verificar meus sinais vitais. Eu vou para a PA, primeiro faço a PA. Bom, geralmente pacientes em casa, se ele não tem nenhuma fístula, né, ou se ele não tem uma amputação no membro superior, ou quando ele não está com acesso, gente, a gente usa no outro membro. Se eu tenho aqui como o grauzito, né, que ele está com acesso no membro superior dele direito, eu vou fazer no membro superior esquerdo, tá? Eu vou botar um manguito, depois eu vou mostrar para vocês, tá? A Daniela vai botar em mim, para ela poder trabalhar, fazer a ausculta. Verifiquei, coloquei o aparelho, verifiquei a PA dele, por isso o papelzinho e a caneta, que tu anota ali a PA, 130 por 80, 120 por 80, 140 por 90. Gente, o numeral é esse todo. Eu sei que a gente às vezes acostuma a diminuir as coisas, né? Está acontecendo muito até com o português isso. O WhatsApp veio até muitas vezes para a gente esquecer um pouquinho das palavras em português, a gente acaba comendo algumas letras, alguns números, pela facilidade da escrita ali. Mas não, a gente tem que preencher como 130 por 80, 140 por 90, não é 13 por 9, 7 por isso, 12 por aquilo. É preencher com a numeração correta. Bom, preenchi ali, vou agora para a frequência cardíaca. Pega no teu aí, esses dois dedos, vai na tua focinha aqui, tem uma focinha aqui no punho, em cima, ó, onde está teu rádio aqui, né? Isso aqui é a antena do famoso rádio. Colocou? Tu sentiu a tua pulsação ali? Tá? Então vocês vão treinando em vocês, porque vocês primeiro têm que sentir em vocês, tá?
a pulsação e depois vão pegando pessoas, pega os familiares de vocês para vocês treinarem, para sentir. Não tão de leve, mas também não aperta-se tanto. Tu tem que botar o suficiente ali para sentir a pulsação. Bom, como é que eu verifico isso? Eu estou aqui no grauzito, já fiz a PA dele, já fiz o registro, vou vir, né, meus dois dedinhos aqui, sentir, eu vou pegar o meu reloginho, que vai estar no bolso do jaleco, porque não se usa mais no pulso o relógio, questão de contaminação. Lembrem-se, é material de vocês pessoal, vocês vão trabalhar com várias pessoas, vocês têm contato com vários fluidos, então tudo que é de pessoal de vocês têm que retirar, gente, tá? Seja brinco, colares e relógio, pulseiras. Primeiro, questão de contaminação. Segundo, não atrapalhem vocês em algum momento. E terceiro, não ter perigo de algum, às vezes, cliente um pouco mais agitado se dependurar em vocês e acabar aquele objeto machucando. Não só vocês, como o próprio paciente. Achei, senti, eu vou pegar o meu reloginho com o ponteiro, espero ele fechar. Quando ele fechar ali, eu conto 1 minuto e fico contando. Quando fechar o ponteirinho, em 1 minuto, parei a minha contagem, gravei. Ó, grauzito deu 69. O que a gente faz? Aproveita esse momento. Eu, Kátia, fazia muito assim e acredito que muitos profissionais façam dessa forma. Aproveito que eu estou aqui sem o cliente notar que eu estou observando a caixa torácica dele, ou seja, o peito dele, para fazer a contagem da frequência respiratória. Por quê? Se a gente para aqui e eu estou aqui, né, conversando com o grauzito, estou aqui e ele vai dizer: o que você está me olhando, minha filha? Se não, eu estou vendo, o senhor para um pouquinho que eu estou observando a sua frequência respiratória, eu quero ver como é que o senhor está respirando. Pode ter certeza, ou ele vai acelerar, ou ele vai parar de respirar, e aí você não vai conseguir ter uma contagem fidedigna. Mantenho, depois que eu fiz a frequência cardíaca, ou o pulso, tá? Vocês vão ver muitas nomenclaturas. Contei, fechou ali 69, tranquilo. Continuo, pego o relógio, espero. Bom, fechei aqui, agora eu vou. Comecei a contagem de 1 minuto, eu fico observando a elevação, né? Torácica dele. Fechou 1 minuto, contei 16. E fui lá e fiz a minha anotação. Termômetro se coloca, como é digital, ele nos avisa, ele apita, né? Tirei, verifiquei, 36,2, né? Fiz a sepsia, tá? Botei ali e fiz meu registro. Ou seja, de todos os sinais que eu fiz aqui, o grauzito está dentro do parâmetro, tá? Ele está dentro do parâmetro dos sinais vitais. Então, tranquilo, está estável, ele me respondeu, está responsivo, está ventilando em ar ambiente, tranquilo. Mas, vamos lá. Verifiquei a PA do grauzito e deu 100 por 60. Opa! Deu um pouco baixo, grauzito não tem, pelo registro histórico dele, de ter tão baixo. Depois que eu verifiquei os sinais de todos, deu a pressão arterial muito alta, o grauzito deu um pouco baixo, eu vou para o prontuário do paciente, né, do cliente, e vou ver as medicações, porque depois esse segundo processo é que a gente separa as medicações. Por quê? Porque se eu chegar lá, ele está com 100 com 60, e às 9 horas ou às 8 horas da manhã ele tem uma dipirona, vamos supor, vou dar um exemplo, cara, ele não está me apresentando nenhuma dor, né? Não relatou nada, não teve queixas. E a PA dele está baixa, se eu administrar a DIP nele, mais baixa vai ficar. Então eu posso conversar com o enfermeiro, tá? Ou até com o próprio familiar. Olha, ele já está com a PA baixa, ele tem uma medicação, nós não vamos dar agora, vamos aguardar, tá? A dor, como eu disse, ele é um sinal vital. Óbvio que o paciente, quando ele conversa com você, ele tem, né, conversação com você,
ele vai te relatar, vai perguntar, senhor tá, como é que o senhor está, como é que a senhora está. Ele vai responder, estou bem, minha filha, tal, tal. E o próprio colega da noite anterior vai lhe dizer, ó, essa noite ele gemeu muito, ela gemeu muito, ó, ela teve questões de dor, nós tivemos que dar uma medicação, então já vai observar. Mas se não, a maioria está sem queixas. Bom, e aquele paciente ou cliente que ele não é responsivo, né? Porque tem muitos que estão acamados, que já estão meio prostrados e tal. Às vezes tem o semblante que a gente consegue, né? A gente consegue que às vezes a gente não faz nem barulho, né? Mas a gente fala, algo me incomodou. Então a expressão também conta. A gente tem numerações disso, que é de 0 a 10, como eu disse. Ou se uma pessoa chegar assim, ai filha, tô com uma dorzinha de barriga, essa sua dor é de 0 a 10. Óbvio que tem pessoas que às vezes, né, ai, minha dor é 9, mas tu vê que ela conversou contigo, ela não está se contorcendo, não é 9, né, não corresponde àquele grau. Aí tu coloca lá, não, para mim tá um 6, 7, tranquilo, vou observar. Outro, 0, que é 100, e aquele com a expressão facial ou coisa que tu coloca. Se não, tu não tem, ou tu pode colocar, não tem como avaliar, né? Tem casos que não tem como avaliar, né? Literalmente. Então, esses são os parâmetros de sinais vitais que nós precisamos. Pode passar aí para mim, por favor. Tá? Na pressão arterial, tá? Nós temos alguns parâmetros e algumas nomenclaturas que a gente fala, tá? Bom, hoje mais cedo, uma colega veio, tá? A colega Tamires, que é da INF2, veio ter uma aulinha também, para poder aprender a ausculta no aparelho de pressão. Por quê? Hoje se usa muito aquele digital, tá? Cara, se eu estou em casa, né, eu preciso ter, porque eu tenho a minha avó, a minha mãe, ok que tu use o aparelho digital. Mas a gente só vai aprender a trabalhar a ausculta com analógico. Ele é o mais fidedigno, mas para isso tu tem que praticar. Então eu sempre falo, quem puder, não correndo, porque a gente sabe que as questões hoje tá bem complicado, questões financeiras e tal. Mas quem puder ir adquirindo um aparelho, tá? Comprar o analógico ali, compra o mais barato se for possível. Vai praticando em casa. Pratique com os filhos, pratique com o seu marido, com seus pais, familiares, com os vizinhos. Porque a gente precisa trabalhar ausculta nele, tá? Nem sempre às vezes é tão fácil. Então não se desespere se nos primeiros momentos não conseguir identificar. A prática vai fazendo a perfeição. É isso que vocês têm que ter. Bom, mas eu tenho que também saber identificar e avaliar. Eu, Kátia, por exemplo, a minha pressão arterial sempre foi baixa ou dentro do parâmetro normal. Ah, mas como é que é o parâmetro normal? Vocês precisam, eu mandei nos grupos, tá? Nos grupos de enfermagem, PDF de sinais vitais, tá? Que é justamente o que eu estou trabalhando aqui hoje. Mas quem não recebeu alguma coisa assim, pode me pedir que eu envio. E vou no Ministério da Saúde, ali tem, tá? A OMS também tem todos esses parâmetros. A gente não tira da nossa cabeça valores, a gente tem que seguir um protocolo, tá? Então, o que é hoje considerado normotenso? O que já está me dizendo? Normo de normal, né? Parâmetro. 120 por 80. Não é 12 por 8. 120 por 80. Então, a pessoa ela está dentro do protocolo, dentro do padrão de valores. Através hoje da OMS, nós temos um pré-hipertenso. Por quê? Perfil hoje, né? Eu não gosto de falar muito perfil, mas o perfil hoje da população mudou, tá? E devido às várias questões. Hoje, 140 por 90 pela OMS já é considerado pré-hipertenso, tá? Por quê? Porque hoje esses valores, as pessoas quando vão fazer a sua aferição de pressão arterial, elas estão chegando muito rápido nesse valor. Mas podemos compreender o porquê, certo? Por quê? Vamos pegar nossas cadeiras, vamos sentar, que agora nós vamos falar um pouco disso. E depois a Daniela vai me fazer todos os sinais vitais em mim. Tá? Um parâmetro por quê? Até esse mês, né, aproveitando o gancho, esse mês, nós estamos no mês de setembro, nós temos duas grandes datas, né, no mês onde a gente lembra muito, que é o Setembro Azul, né,
que é o mês das pessoas com deficiências, tá? Nós tivemos o dia da Libras, do surdo, nós vamos ter o dia da pessoa com deficiência. Então é um mês também que nós trabalhamos, né, no Setembro Azul, e não podemos deixar de falar do Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo, dourado, como se fala, a questão da depressão e do suicídio. E a gente fala nisso, não tem como falar em alterações de sinais vitais, porque altera, né? Nós temos hoje, não tem como a gente não avaliar nossos sinais vitais, a questão de rotina de vida da gente. É o estresse, é a alimentação, é não ter atividade física, tá? Então não tem como não falar. E vamos ter agora aqui na escola, a semana que vem, a live do professor, que ele vai falar um pouco sobre isso, tá? Depressão e suicídio. Tem um workshop também da Grau Nacional, no dia 29, eu acho que é o 27. Tá nos grupos já aqui, mas tá no Instagram, tá no Facebook da Grau, que é importante a gente ver hoje, e principalmente esse ano, né, gente, que nós entramos numa situação e onde nós ainda estamos nela e altera-se tudo. Bom, falamos de hipertensão, né? Nós temos que também avaliar crises hipertensivas, tá? A gente pode ter, às vezes no dia, aquele dia que nós estamos, saímos de casa já correndo, o ônibus não para, porque ninguém pode estar em pé, tem que ser todo mundo sentado, então já perdeu o segundo, terceiro, porque onde você mora não tem suporte melhor de linha de ônibus, então tu já sai de casa estressado, né? Tu já começa a estressar. Aí tu chega no teu trabalho, já batendo teu ponto atrasado, tu tá com uma demanda de trabalho, tu tem questões pessoais tuas por trás, cara, né? Não tem como tu não chegar de repente naquele final do dia, tu ter uma crise hipertensiva. E ele tem um parâmetro, né, de 160 a 100. Por que nós temos que lembrar? Que quando a gente faz a PA, nós temos, eu sempre falo, né, a primeira batida, que é o que nós temos que, opa, deu, no meu caso hoje de manhã, 110. E o manômetro ele vai vindo, o ponteirinho vai vindo, tum, 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 e parou. Questão é o que a gente avalia quando a gente faz a PA. A primeira batida, que tu vai auscultar, e a última batida. Então, no meu caso hoje, fui aferida a minha PA, aqui fazendo uma aula de manhã, 110 por 70. Então, bacana, hoje não tem crise hipertensiva. Mas a gente tem que se preocupar, sim, a gente tem que saber os parâmetros, tá? Uma crise hipertensiva a gente pode ir lá de 160 a 100. A gente tem que cuidar sempre a última batida, tá? Que é a saída, que a gente chama, que é a 100. Ela é um padrão limite que nós temos, tá? Assim como quando você vai aferir uma pessoa que ela já sabe, que às vezes a gente pergunta, a senhora tem pressão alta? Não, tenho, minha filha, a vida toda tomo medicação. Então tu já sai de arrancada no manômetro, depois nós vamos mostrar ali, lá em 240, 260, porque automaticamente, se ela já é hipertensiva, vai dar a entrada dela, que é a primeira batida, já vai dar alta. 140, 150, 160, 170, 180. Então tu já sabe que vai dar e tem que controlar a última, que é a saída, tá? Temperaturas. Temperaturas também é importante. Hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo que vários estabelecimentos, até a escola, quando vocês entram aqui, o Daniel tá ali, ele tá ali com o aparelhinho, né? Para ver a temperatura de vocês, verificar. Por quê? Porque a temperatura corporal nossa, ela indica que algo está, algo tem. Se meu corpo elevou a temperatura, alguma coisa entrou nela, alguma coisa alterou, tá? Então nós temos valores padrões também, tá? Padronizado, para quê? Para que a gente possa identificar. Porque não adianta eu vir aqui na Daniela, para botar o termômetro nela, né? Para ver como ela está de temperatura hoje, se deu 36,4, eu não saber se ela tá bom ou não tá bom. Né? Então nós precisamos saber esses valores, tá? Criança, principalmente, a criança, quando faz a temperatura dela, a criança vai muito rápido, gente. Ela vai a 39, assim, ó, 38,7, 38,6, num pulo. É natural, não se assustem tanto, tá?
O adulto que a gente se preocupa quando vai a 39, 40. Muito rápido. Aí sim nós temos que nos preocupar e muito, tá? Por questões de crises, né? Ter uma crise convulsiva ali, algo assim. Temos tratamentos para temperaturas altas, temperaturas baixas, que a gente pode em casa fazer. Se eu tô com uma temperatura baixa, tá? Principalmente a pessoa idosa, ela tem muita contagem da temperatura, 35,4, 35,5, 36,1. O que a gente pode fazer? Ofertar um líquido quente, seja um chá, um café com leite, uma sopa, algo quente para aquecer. Bom, externamente o que eu posso fazer? Botar uma meia mais grossa, né? Deixar mais aquecido de roupa, colocar então, ofertar mais um cobertorzinho, uma mantinha, para que a pessoa aqueça o corpo. E também pode, gente, lembrando sempre, pode usar as bolsas de água quente, garrafa PET, tem gente que está usando aquilo que tem em casa, uma água quente. Lembrando que, pelo amor de Deus, não vão me pegar isso e colocar direto na pele da pessoa. Ou você larga no canto da cama e sempre procure forrar com uma toalha, uma fronha, para deixar ali os pés, né? Porque as extremidades é que geralmente ficam muito frias e é ela que a gente precisa aquecer primeiro, tá? Bom, mas eu estou no processo inverso, estou lá com uma pirexia, estou lá 39, 40 graus, já quase chegando. Bota um banho morninho, mais pro geladinho. Nós vamos dar o processo inverso. Podemos botar compressas, né? Axilas, para quê? Que abaixe, que ajude, ambiente arejado, tá? E medicação. E controlar. Cada 4 horas ou às 6 horas verificar novamente para ver se cedeu. Porque é para ceder com a medicação. Se não ceder, gente, vai pro médico, tá? Principalmente agora em questão do Covid aí, que a gente tem essa questão assim. Pode passar aqui. Tá? Bom, frequências cardíacas. Nós também temos valores que a gente precisa olhar, controlar, que é aquela que a gente coloca aqui assim. Em 1 minuto a gente conta quanto deu, tá? Para ver se está dentro de um parâmetro ou não. Claro, volto a dizer, se pegar eu, Kátia, eu desci lá da escola, desci a escada, voltei agora, subi aqui, sentei ali, pedi para ela verificar a minha frequência cardíaca, gente, ela vai dar um pouco alterada. Porque meu corpo estava em movimento, né? Estava em movimento, é natural que até meu respiratório vou estar mais ofegante. Então a gente tem que também saber avaliar em que circunstâncias nós estamos, tá? Tem variações para o adulto, que nós nos correspondemos aqui como adulto, para a criança e para o bebê e para o idoso. Tem diferença sim, tá? Bebê e criança é muito mais acelerados os parâmetros. O adulto tem dentro de uma normalidade e a pessoa idosa, tá? A terceira idade, a pessoa idosa, é geralmente sempre mais lento. E como eu disse, se eu verifiquei aqui, né? Fiz aqui o pulso aqui do grauzito e deu 14, ele vai estar abaixo do meu parâmetro. Mas eu tenho que avaliar. Eu já fiz a pressão arterial, tá tudo ok, a respiratória dele tá tudo ok, mas ele tá aqui. Deitado, sereno, tranquilo, me respondeu, se alimentou, tá respirando, né, em ar ambiente, então tranquilo, ele está relaxado, tá? Nós temos que saber até que ponto tá a questão. Pode passar. Frequência respiratória, como eu disse, também saber os avaliar. Se eu souber aqui, sair correndo, vou estar, né, ofegante, ou né, a criança, principalmente a parte intercostal dela, quando ela tem dificuldade, a aba fica, a aba do nariz, a gente identifica quando está, né, com dificuldade, os lábios cianóticos, as extremidades cianóticas. Então, são tudo parâmetros que vocês vão vendo, que vocês vão conhecendo, tá? Porque, por exemplo, muito comum que muita gente tem em casa, pessoas que usam bombinha, que é asmático, né? Então, a gente tem que saber avaliar o que está dentro do parâmetro ou não, tá? Não pode passar. Tá? A bandeja de sinais que eu já comecei, né, mostrando para vocês que ela é essa.
Então aqui nós temos todo o maquinário, faltou só botar as luvinhas aqui, tá aqui a caixinha de luva, a luvinha aqui para cada pessoa, gente, cada pessoa que vocês forem fazer os maquinários, sem trocar, botar a luva fora, tá? Não podemos fazer contaminação. Eu não posso simplesmente calçar minha luva aqui e mexer em todo mundo ali. Ok, que eu estou numa segurança minha, mas eu tenho que pensar em respeito ao outro, a questão de segurança de contaminação. Tá? Quero agradecer, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Agora nós vamos praticar um pouco aqui, ver o local onde vai o manguito, né? Flávia, como é que funciona, tá? Eu tenho uma mensagem, alguns já devem ter lido, que estava no PowerPoint, no PDF que eu mandei para vocês, né? Quanto mais você estuda, mais aprende. E é uma realidade, né? Coisa gostosa quando a gente consegue debater muitos assuntos com colegas, professores, familiares. A gente tem que andar sempre informado, tá? E se aproxima de realizar os seus sonhos. É um processo, né? Para muitos é muito novo, alguns estavam bem no início, nós tivemos que parar, passar para modelo EAD, hoje muitas turmas estão modelo online, temos dificuldade muitas vezes de conexões, mas o importante é o quê? A gente tem que sair da nossa caixa e procurar o nosso conhecimento, tá? Chama a professora aqui, coordenação pedagógica, a gente ajuda vocês. Eu venho, podem marcar comigo aqui no laboratório. Não, professor, eu quero tocar, eu quero ver o que é um esfigmomanômetro, eu quero colocar um termômetro, eu quero, né, aprender como é que eu trabalho a escuta, como é que eu monto e desmonto uma cama, rouparia que eu tenho que levar. Amanhã nos grupos, tá? Estou nos grupos da enfermagem, eu vou mandar para vocês um PDF com um modelo de folha de sinais vitais, como é que vocês preenchem ali, tá? Os valores. Vou mandar uma folha também, como é que é a folha de evolução, que forma vocês têm que preencher aquilo ali com data, sem rasura, tá? Tô marcando, pessoal. Hoje teve, muitas pessoas me perguntaram das questões das provas, né, EAD, gente, para quem fez as disciplinas EAD, tranquilo, tô marcando, a gente faz uma revisãozinha. Procurem, tá? Turmas que estão agora, que começaram agora com o modelo, estão entrando os alunos novos, nas turmas novas que vão iniciar. Procurem as aulas EAD, tá? Para aí, não. Me diga, colocar? Pode falar? Colocar algo para baixar a temperatura, pode? A Simone de la Rosa está perguntando. Pode, Simone, pode sim, pode colocar, não tem problema. Mas geralmente a compressinha com água fria, né? Não gelada, também não podemos entrar naquele extremo, mas uma compressinha gelada é bom colocar, tá? Pode colocar nas axilas, na região inguinal, né? Na testa aqui, na frontal a gente coloca, tá? No occipital aqui atrás também. Isso tudo são pontos, né? Que vocês vão ver agora nas aulas teóricas mais adiante, né? O porquê nesses pontos. E aí vocês vão saber o porquê, tá? Que, né? Quem nunca teve, né? Eu estou com uma língua, né? Tem um significado, por quê? Porque é ali que é nossas defesas, tá, gente? É aqui que é os pontos de nossas defesas. Então é aí que nossos bichinhos, né, os nossos soldadinhos, eles entram em ação e nos dizem: opa, tem algo errado aqui, nós estamos combatendo, por isso que a gente sente. E a temperatura é um sinal importante do nosso corpo. Pode sim, tá? Só não lembrando, né? Não vamos botar uma compressa com álcool numa criança e fumar um cigarro do lado. Vamos ser responsáveis, né? Com todo cuidado. Temos que ter cuidado. Eu prefiro mais água, mas pode sim, tá? Não tem problema algum. Então vamos lá, Dani. Eu vou sentar ali. Eu vou tirar aqui a Dani e vou mostrar pra ela. Vamos devagarinho. Vai ter que virar pra nós ali na poltrona, tá? Pra ela poder trabalhar. Ó. Testa sempre, bota um lado, bate no diafragma, vira do outro lado, bate no diafragma, vê qual dos dois lados ficou melhor pra tua escuta. Virou outro? Não. É importante, a gente tem que ter a importância de saber
conseguir auscultar. Bom, todos os aparelhos, gente, tá? O esfígmo, tá? Muitos se usam com velcro, tá? Mas outros, alguns são botões. Os botões eu não vou mentir pra vocês, às vezes até eu tomava um pau para abrir aquilo, que é misericórdia, tá? Todos eles vêm com um indicativo aqui, tá? Onde tem uma flechinha e artéria, tá? Que é o local onde vocês têm que posicionar para fechar. Segurei o coração. Eu preciso tirar aqui para te poder. Vou fazer agora. Toda de branco, pelo amor de Deus, hein? Eu não vou falar marca porque isso não me patrocina. Vamos lá. Bom, a pessoa ela tem que estar, quando vocês forem fazer, tá? Tem casa, lá tá com familiar. A gente tem que esperar um pouco, tá? Quem veio da rua, quem estava fazendo atividade física, ou algum esforço, até lavando uma louça, ou até o próprio, às vezes, o paciente no hospital, que às vezes ele está ali no corredor, dando uma caminhada, ou foi acompanhar um familiar ali, ou está muito agitado, a gente tem que esperar um pouco para poder fazer as aferições, porque, como eu disse, todo agente externo faz com que altere, sim, tá? Os nossos sinais, todos eles, tá? Seja até de alegria, se estiver rindo aqui, pulando, dançando, vai fazer que tenha alguma alteração, tá? Claro, no inverno a gente não pode tirar muitas roupas, então a gente sempre pede para tirar o excesso grosso de cima, tá? E pode deixar debaixo. Vou puxar aqui para que ela possa botar. Então vamos lá, Dani, lembre-se. Marcando sempre aqui na fossa cubital. Pode fechar, pode largar aqui. Feche bem. Tem que fechar bem. Pode fechar no meu braço, como se estivesse normal. Isso, fechadinho. Tá? Tá apontado. Claro que às vezes, dependendo do local, isso aqui já vai estar desgastado, vocês não vão conseguir visualizar, que é um norteador, tá? Mas você se baseia pelo extensor aqui. Eu sei que o extensor eu tenho que deixar do lado, tá? Eu falo isso porque vocês vão pegar alguns hospitais, como eu disse, né? Hospital público não falta material, gente, pelo contrário, tem abundância, mas nem sempre são materiais já, que depende de muito uso, tá desgastado, mas ele funciona, tem a sua eficácia, mas pode não estar tão novinho como esse que tem meu indicador aqui. Então você se baseia, tá? Pelo extensor aqui. O que tu precisa ver? Tu precisa dar uma inflada, ver se está vazio ou aberto ou fechado. Tá. Abre para basear. E fecha. Certo? Manômetro aqui, porque é o nosso relógio e ele eu preciso estar atenta a ele. Bom, tu tem que visualizar, tá? Tu vai pegar o teu esteto agora, tu vai colocar, vai posicionar ele, vai colocar ele na minha fossa, vou botar aqui relaxada, com os dois indicadores, tá? Porque o nosso dedão, ele é o nosso condutor, tá? Ele vai dar as nossas batidas. Bom, tu já sabe, Daniela já me perguntou, ela sabe que eu sou uma pessoa que eu tenho minha pressão baixa, então ela vai até o 200, vai com gosto. Tá vazio, tá aberto. Isso. Agora fecha. Fechou? Não, é porque tá aberto aqui. Ó, agora tu fechou, viu? Ó. Abriu, ó, viu que anda? Uhum. Agora tu fechou. Vamos lá, mas é assim mesmo, a gente até... Vai, agora vai com gosto. Vai com ponteiro até os 200. Agora tu vai abrindo a tua torneira, lento, não muito rápido, mas não muito lento, e controla. Muito bem, Daniela. O que tu sentiu e visualizou? Eu senti quando chegou a um certo ponto, eu ouvi a primeira batida, mas ao mesmo tempo o ponteiro ali oscilou. Tá.
Então tu ouviu a primeira. Sim. Aonde ele bateu aqui? 11. 110. Tá vendo ela com 11? 110, certo? Certo. A partir da primeira batida, ele vai vindo. Sim. E aí tu fica atenta. E aí ele vai parar. E é na última, que é a saída, na última batida, tu escutou? Escutei 80. No 80. Ou seja, qual foi a minha pressão arterial? 110 por 80. 110 por 80. É isso que é. Então eu digo assim, quando for trabalhar, tá? Quem quiser agora, pega em casa, compra o aparelho com calma, procura. Hoje tem ali, né, uns online. E treine em casa. A gente precisa treinar, ou seja, o local, colocar, ter um bom esteto, uma boa escuta, tá? Óbvio que aqui nós ficamos em silêncio dentro de um laboratório, tá? Mas testem primeiro em silêncio e depois com barulhos em volta. Porque no hospital tu vai ter outras pessoas, vai ter o paciente e tu tem que ter a tua escuta aguçada e o teu olhar para poder anotar o registro. Tu quer tentar mais uma vez? Não, ficou bem claro que tu conseguiu compreender o aparelho. Consegui. Perfeito, Daniela, porque nem sempre é fácil primeiro. Nem sempre é fácil, porque a gente não sabe muito bem o que espera. A gente sabe que vai ouvir o tum, mas a gente não tem noção de que tum é, de que forma ele vai vir e a partir de quando. Quando ele dá o primeiro, por isso que é, o que é a pressão arterial, né, gente? É a força, né, do sangue exercendo nas paredes da nossa artéria. Por isso que quando a gente, né, o manguito tá ali, claro, e a gente vai abrindo para que ele vá, quando a primeira batida que ele foi na pressão, então ele deu a primeira e aí vai normalizando. Quando dá a última é porque já tá fluido, então a gente tem uma noção qual o tempo que ele exerce, né? De qual força que ele vem batendo nas nossas... mais alguma pergunta? Gente, vocês querem alguma coisa? Vamos lá. Dani, mais alguma coisa, Dani? Vamos lá, aproveita, usufrui desse corpo aqui, né? Ele é todo seu agora. Tem uma pergunta aqui da Paola Oliveira. Tem alguma consequência de repetir a aferição? Como? Tem alguma consequência de repetir a aferição? Não, o que pode fazer é o seguinte, né? Vamos supor, isso vai acontecer muito com vocês, por isso que eu falo, quando eu sempre não sei, uma hora eu vou ver se eu consigo trazer os alunos meus aqui, eles vão falar um pouco como é que é o processo, porque não é fácil, tá, gente? A gente sabe, eu tenho noção, porque eu também já fui estagiária, eu já fui acadêmica, e a gente sabe do nervosismo que é e pode acontecer. O que eu sempre avalio quando eu levo um aluno para fazer o estágio dentro da área hospitalar? Em primeiro lugar, eu não pego pacientes de grau com grande dificuldade, não dificuldade de manejo, dificuldade até porque se ele é muito lúcido e é muito reclamão, eu não posso largar vocês ali, porque vai acontecer o quê? Pode ser que no primeiro momento você fez, né, e tu não teve total, né, não tô certa nisso, tô na dúvida, não consegui fazer, não consegui. Tu pode desinflar tudo de novo, abrir, soltar e fazer mais uma vez ali. Não conseguiu? Tira daquele membro e se o outro membro está liberado para você fazer, você pode repetir. Mas eu sempre procuro e falo para os meus alunos, tente só 2 vezes. Você não conseguiu, largue aquele paciente, peça para um outro colega ou para o próprio professor, tá? Para ele fazer para ti. E passa para o outro. Por quê? Muda-se de pessoas para pessoas. Muitas vezes a gente não consegue, tá? Não consegue fazer uma ausculta, por isso que eu digo, tu pode 2 vezes, porque depois o braço começa a ficar saturado, tu vê que te aperta, incomoda, e aí tu não vai ter mais fidedigno, tá? Pode fazer, faz 2 num, e pode fazer mais 2 no outro, e eu acho que é o suficiente. Mas não tem só nos membros superiores, gente, tá? Quando vocês vierem para a aula, nós temos outras partes do corpo que a gente faz a aferição, até porque se eu pegar uma pessoa de repente com uma deficiência, ela não tem os membros superiores, como é que vocês vão fazer?
não é? Então vamos lá, vamos procurar, vamos ler, vamos ver aonde os pontos, vamos praticar, marquem comigo, vem aqui pra gente poder trabalhar, tá? Temos aqui, se eu for fazer no membro inferior, por exemplo, eu vou fazer o processo inverso. Só mostra, tu entendeu, né? A minha fossa, aqui, ó, tá, gente? E a mesma coisa, tá? Aí nós temos também a particular. Então nós temos outros locais de pressão. Simone Della Rosa perguntando de novo. Pode tirar a pressão de perna cruzada? Primeiro, ela não vai me tirar. Simone, coração, flor de maracujá que acalma minha alma. Aferir ou verificar. Se tirar o quê? Pode tirar a pressão de perna cruzada. Eu sentada, você vai fazer nos membros superiores? Pode. De preferência não, tá? Que a pessoa esteja bem relaxada, bem acomodada, tá? Mas, por exemplo, se eu tô aqui, tranquila, né? Tô de boa assim, não tem porquê. Mas o ideal é que eu esteja bem acomodada, a pessoa esteja bem tranquila, porque eu posso estar deitada também com as perninhas assim, não tem problema. Mas a gente tem posturas que dá pra fazer assim. Mais alguma coisa, corpinhos? Então é o seguinte, corpinhos. Não me atormentem hoje, dia 29, dia que a gente cuida do nosso coraçãozinho, do nosso miocárdio. Quero alguns voluntários, alguns alunos que tenham jaleco e que tenham um aparelho analógico para vir com a professora aqui na escola, que nós vamos aferir a PA da comunidade que está passando aqui na frente. Quem tem esse materialzinho aí, pode me chamar no privado a partir de segunda-feira e a gente agenda aqui, que nós vamos distribuir folhetos informativos sobre o Dia do Coração. A gente treina aqui antes no laboratório, quem precisar com seu material, para a gente poder estar alinhado. Há questões de álcool, algodão, coisa, desde que a professora, a escola aqui, fornece luvas e tudo, tá? Certo? Então, agradeço a vocês, espero que tenha sido, né, um pouco útil de conhecimento para vocês. A prática é que faz com que a gente vá dominando e a gente precisa também ter a teoria para saber que a gente aprendeu, que os nossos parâmetros estão corretos, tá? Qualquer coisa é só me chamar. Chama o nosso pedagógico ali, nós estamos sempre à disposição. Dani, obrigada, tá? Pela paciência, por estar junto, né? E até uma próxima. Se quiserem dar depois sugestões, podem dar sugestões, ou então só marcar e vir com uma aulinha comigo, certo? Beijo a todos, tá? Muito obrigada.